da nossa base, Marquinhos, Vera, Zé Vaz, Paulo Leite, Madeira, Zani, o vereador Paulo Rocha, que está licenciado, por essa aprovação. Foi uma luta para conseguir aprovar esse projeto, mas eles entenderam que seria necessário para implementar obras e ações como essa. Nós conseguimos autorização para captar recursos. A Câmara autorizou 10 milhões, só que desses 10 milhões nós conseguimos até agora a liberação de cerca de 2,5 milhões de reais, que é financiamento pelo Desembaí. Esse recurso vai ser utilizado para a requalificação da Avenida São Cristóvão e para a pavimentação de 47 ao total com as emendas, mas do Desembaí são 30 e poucas ruas, 35 parece, se não me engano, ruas. Então, são esses que vão financiar essas obras através desse recurso todo Desembaí de 2,5 milhões, que é o que foi liberado até agora. Então, desses 2,5 milhões, o prazo de carência de 1 ano, onde a prefeitura paga apenas juros, e depois de 1 ano paga a amortização com os juros. Então, ou seja, é uma coisa que foi muito bem pensada pela prefeitura e paralelo a esse financiamento, a captação e esse compromisso de pagamento, a prefeitura aumentou as receitas que vão fazer frente a esse pagamento com a reforma do Código Tributário, que também foi aprovada pela Câmara. Então, a gente equilibra a entrada e a saída de receita para que a gente não sofra mais na frente de nenhum próximo gestor venha fazer disso uma justificativa para não executar alguma coisa. Porque, se você tem ideia, a gente aumentou a arrecadação própria em 2018 em cerca de R$1 bilhão. A arrecadação própria, não é a arrecadação que vem do governo estadual federal, aquilo que a prefeitura arrecada. E isso dá condição da gente contrair empréstimos para antecipar crédito de fazer obras e outras ações, mas garantindo um fluxo necessário que não comprometa a saúde financeira do município de Amargosa. Tá? Além disso, nós temos obras que são por emendas parlamentares, como, por exemplo, a emenda do deputado Jorge Sol de R$1.400.000 para a reforma do hospital, a emenda da deputada Alice de R$1 milhão para construção de banheiros, mais outra emenda de sola para construção, pavimentação de em torno de R$500 mil de emendas parlamentares, tá? Não só pavimentação do hospital, por R$3 milhões. Fora isso, tem mais algumas emendas para reforma do laboratório, para aquisição de caçamba, e também temos outro assunto de recurso, que é o recurso próprio da prefeitura. Eu peço para a assessoria depois detalhar isso para vocês, o que é de emenda, o volume, o que é de Desembaí e o que é de recurso próprio, porque a sinalização em torno de 800 mil é a prefeitura, a complementação do projeto do hospital, que também vai dar uns 600 mil, é a prefeitura, e outras obras aí, fora a emenda parlamentar, que toda emenda tem que ter também contrapartida da prefeitura. Então, dá um volume grande de recursos da prefeitura de Amargosa, porque a gente pôde equilibrar as contas do município, criar uma saúde financeira para a gestão nos 2 primeiros anos, que possibilitou a gente fazer uma certa economia e ter a condição agora de fazer esse investimento. A minha outra pergunta é relacionada à questão de pavimentações, e aí através de calçamento que vai atingir a muitos bairros na cidade, a muitos loteamentos e uma quantidade de ruas importantes também. Como é que vai ficar essa questão do esgotamento sanitário? Esgotamento sanitário é a questão de saúde pública, a secretária de saúde está por aqui. Então, se você tem um esgotamento sanitário, tem uma rua calçada, tem uma rua com todos os parâmetros que possa diminuir essa quantidade, essa quantidade de doenças, consequentemente desafoga o posto de saúde, desafoga o hospital, então são pontos importantes. A questão do projeto de saneamento básico que vem aí há muitos anos caminhando em Amargosa. Amargosa tem um pouco menos de 10%, que o município faz esse tratamento correto dos resíduos. Como é que está essa questão, como é que estão esses estudos, como é que estão esses passos e com relação a essa infraestrutura que será montada pelo seu governo, para as ruas e bairros em Amargosa, como é que fica essa questão do saneamento básico? Realmente, de fato, isso é um grande problema em Amargosa. Você falou, eu acho que não chega a 10% de fato de residências que têm sistema de esgotamento sanitário. E isso é uma preocupação nossa, tanto é que me recordo que na gestão do ex-prefeito Valmir foi dado início à elaboração de um projeto executivo para esgotamento sanitário da Amargosa para captar recursos para executar a obra.
Tá? Quando a gestão se encerrou em 2012, a gestão que sucedeu não deu continuidade à elaboração desse projeto, se recusou a dar continuidade por conta de uma contrapartida de R$11 mil. E aí o município inclusive entrou em tomada de contas especiais, o projeto ficou suspenso. A gente tem dialogado com o órgão financiador, que é a CEDU, do governo do estado da Bahia, para retomar esse projeto. Paralelo a isso, a gente já negociou num contrato com a Embasa, ou seja, nós estamos no momento de renovação do contrato com a Embasa, que é o órgão de gestão de água e esgoto, para que, junto com o contrato, ele já assuma um compromisso de, no prazo X, executar pelo menos um percentual de esgotamento sanitário da Amargosa. Tá? Então, isso já entra no compromisso, na assinatura do contrato com a Embasa. Uma parte, em torno de R$30 milhões de investimento, que eles vão aportar a partir dessa assinatura de contrato da tua prefeitura, uma parte para melhoria e expansão do serviço de água e outra parte para começar o processo de construção da estação de tratamento e ligação em alguns bairros da cidade. Lógico que, paralelo a isso, eles podem captar também recursos com a União para fazer a cidade toda, mas já está no contrato uma parte da cidade que a gente já está discutindo com a Embasa, para na hora que eu assinar o contrato, isso já está no contrato. O que é que a gente tem feito no dia a dia, nas ruas que a gente está calçando ou em ruas que a gente já identifica que o problema existe, que são mais graves? A gente tem feito um sistema, que é um sistema simplificado, não é um esgotamento, não é tratamento, mas a gente tem feito um sistema que é uma fossa séptica com filtro biológico. Ou seja, a gente faz a canalização, mas não faz como fazia antigamente. Canalizava e jogava o esgoto no céu aberto, depois lá no pasto. A gente tem feito a canalização e tem jogado nessas fossas com o sistema de paredes. Ele decanta, a parte sólida fica e depois a parte líquida entra no filtro e já sai com um percentual alto de limpeza. E essa fossa séptica depois em tempo a prefeitura precisa ir lá e sugar isso. Mas tem dado certo, a gente já fez na URBS 2, a gente já fez no Itachama e já fez em Cortamão. Tá? E todas as ruas que a gente for fazer calçamento, a gente não vai deixar o esgoto correndo por cima do calçamento, não. A gente vai fazer esse mesmo sistema. Bom dia a todos, bom dia prefeito. Meu nome é J. Braga, sou da Rádio Vale FM e também do site fmvale.com.br. Primeiro, dar parabéns aí pelo incentivo, né, desse movimento aí, Amargosa Top. Minha primeira pergunta é relacionada à reforma do Hospital de Amargosa, né, na sua estrutura física, mas, obviamente, haverá uma demanda muito grande no serviço, como o senhor bem disse ontem, que a Amargosa vai se tornar um polo de saúde regional. E, por isso, obviamente, haverá a questão de contratação de profissionais, ou seja, material humano, ligado a médicos, enfermeiros, né, profissional que vai trabalhar com raio-x e também as especialidades. Então, eu gostaria de saber do senhor, nessa primeira pergunta, como é que vai ficar essa questão. De fato, a ideia é que com a reforma, Braga, a gente possa fazer ampliação de serviço. Porque hoje o Estado da Bahia e o governador Júlio Costa ele avançou muito nesse primeiro mandato dele, nesse primeiro 4 anos de gestão, com policlínicas regionais, com hospitais regionais, e a ideia dele é que os hospitais de médio porte, que são os hospitais de cidades como Amargosa, por exemplo, se qualifiquem para atender demandas micro-regionais. Nós já iniciamos esse processo, ou seja, o Hospital de Amargosa é um hospital hoje que tem 54 leitos, então tem capacidade para atender Amargosa e região. Então, com isso, com essa qualificação, a gente vai aumentar o número de leitos, vai ter 2 centros cirúrgicos, vai ter uma emergência, um pronto-socorro mais qualificado para atender uma parte da região aqui do Vale do Jiquiriçá e, com isso, credenciar serviços junto ao Estado da Bahia. Para você ter ideia, nós já fizemos o credenciamento de 2 serviços. Um deles, o serviço de parto normal, com o governo do Estado, e o outro, o credenciamento de cirurgias eletivas, e hoje a gente já faz cirurgias, não só da população de Amargosa, mas de gente da região. Você tem ideia, no ano de 2018, o Hospital de Amargosa atendeu quase 700 pessoas de cidades da região circunvizinhas. Isso tem que aumentar com certeza uma estrutura mais moderna, mais adequada para fazer cirurgias e também para atender outras demandas. Então, com 2 centros cirúrgicos, por exemplo, a gente pode dar uma rotatividade maior e fazer cirurgias ortopédicas e ser, inclusive, retaguarda para o hospital regional
que é o centro de referência de toda essa grande região aqui para trauma, né? Então a gente pode fazer cirurgia ortopédica de menor complexidade para poder aliviar inclusive a demanda do hospital regional. Então a tendência é que a gente entregue uma estrutura pronta para a população de Margosa e a partir disso pretende serviço para ofertar outros serviços e atender outras demandas da região. Bom, minha segunda pergunta é relacionada ao UBS 2. Que bom que a gente viu aí pavimentação asfáltica no perdão, de paralelepípedo lá naquele bairro, uma comunidade que vem cobrando bastante ação governamental, e a gente viu aí que serão aí ruas calçadas lá. Aí você precisa do prefeito Júlio Pinheiro, se vai parar por aí. Não, de forma alguma, a gente nunca se dá por satisfeito. Eu acho que esse pacote de obras dá condição, inclusive, da gente, já tem outras coisas já engatilhadas, outras emendas parlamentares, outros projetos de financiamento. Como eu falei, a gente tem uma capacidade hoje boa de endividamento no município, então a gente tem condição de captar outros recursos junto ao Banco de Fomentos e a gente já apresentou projetos. Então pode ter certeza que a partir do momento que for tendo novas coisas aprovadas, a gente vai anunciando também, tá certo? Então a gente não para por aí não, tem outras coisas já muito bem encaminhadas, mas eu sou daqueles que prefiro trabalhar quietinho e só anunciar quando a coisa está garantida. Bom, minha terceira e última pergunta vai com relação ao centro da cidade, a pavimentação asfáltica dessas principais avenidas. Nós temos ali mais à frente, e bem próximo, deve estar pensando nisso, no São João. E também a questão da sinalização. Isso vai dar tempo para chegar no São João e a gente já ter uma cidade com cara nova aqui no centro e também com a vida dessas pessoas, dos turistas, para a nossa cidade, que já vai encontrar de uma forma diferente? Com certeza. A parte do asfalto, ela é uma parte muito rápida de ser executada. Então, a gente acredita aí que no máximo dentro de um mês, toda essa parte de asfalto já esteja pronta e aí faltando apenas a sinalização. Por quê? Porque a sinalização está em processo de licitação e ela precisa de um tempo para ser implementada, porque o asfalto precisa, como no popular se diz, precisa curar o asfalto, né? Assim como o cimento precisa também. Então, se você joga a tinta logo de imediato em cima do asfalto, ele não vai ter a mesma fixação. Então, a gente precisa de um certo tempo, mas a ideia nossa é que até o São João, até o aniversário da cidade, esteja tudo pronto. Tá? Obrigado. Olha o desafio, viu, Neto? Então, foi mais alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria também de convidar vocês a fazer um pequeno lanche aqui, enquanto a gente vai preparar essa área para vocês realizarem as entrevistas individuais, tá bom? Cerca de 5 minutinhos a gente já libera aqui para vocês, tá? Muito obrigada, bom dia.